Olá, soberanas e soberanos! Sejam todos muito bem-vindos ao Mindcast da K. Vamos adentrar a este universo de infinitas possibilidades. E hoje com um tema polêmico: bruxaria. Uau! O que será que você sabe sobre isso que não é? O que te disseram sobre isso? E o que de fato é a bruxaria? O que isso traz para sua vida? Vamos descobrir? Hoje com uma convidada muito especial e eu quero que ela se apresente. Seja muito bem-vinda! Oi, tudo bem? Deixa eu devolver aqui seu tambor. Tudo ótimo! Prazer, meu nome é Estela. Sou aí amiga da Ká. Já tem um tempinho, né? E tô aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto, abordar também outras questões e poder trazer um olhar mais espiritualizado a respeito do tema, enfim. E como começou, Estela? Como é que você se identificou com a espiritualidade? Como é que você chegou a esse universo? Então, a espiritualidade, ela sempre caminhou junto comigo. Desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre tive experiências, né, espirituais assim, muito intensas, muito fortes. Eu venho de uma família, né, religiosa e espiritualizada, e a minha mãe e a minha avó, né, materna principalmente, eu creio que foram assim as que mais colaboraram para essa questão de expansão mesmo espiritual minha e de guiar os meus caminhos, né, terrenos de certa maneira, para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, com essa fala, eu trago junto uma questão muito importante, que é a questão da nossa ancestralidade, né, do nosso sangue, dos nossos antepassados, tá? E o quanto que isso auxilia nos nossos caminhos e tem tudo a ver com essa questão, né, da bruxaria e da espiritualidade, enfim. E me diz assim, a sua mãe, a sua avó, porque eu conheço um pouquinho da sua história, eu sou apaixonada por este ser que está aqui na minha frente. A gente se conheceu num curso de Runas das Bruxas, lembra? Lembro. Foi mais ou menos 2018, 2019, foi por ali? Isso mesmo. E a gente enfim, daí já começamos a conversar, enfim. E assim, eu aprecio muito o seu trabalho, eu acho muito legal a sua história, né? Então, a sua mãe, a sua avó. A sua mãe, ela tem religião? Então, a minha mãe, ela hoje é universalista, tá? Ela já passou por muitas vertentes religiosas, desde da Umbanda, kardecismo. Ela começou a jornada dela dentro do espiritismo, tá? Ela já passou pelo xamanismo também, junto comigo. Passou pela fraternidade branca, então ela foi dessa vertente mais esotérica, né, da espiritualidade, até a vertente mais assim ancestral mesmo, né, de raiz. Ela teve um período que foi um período assim até grande dentro da Igreja Católica, tá? Do cristianismo. Depois ela teve um período também com o Evangelho, tá? Então ela sempre teve essa busca, né? E ela sempre buscou dentro da religiosidade, né? E da espiritualidade as respostas que ela precisava, né? Então ela carrega um caminho bem longo relacionado a isso. E eu não poderia ser diferente, né? Eu também comecei muito jovem, com o incentivo, né, dela, de alguma maneira. Tive a minha passagem pelo cristianismo, né, dentro da Igreja Católica, tá? Mas foi algo, assim, muito momentâneo. Eu não fiquei, né, por longos anos. E de lá para cá, eu venho estudado e venho me aperfeiçoado e venho, assim, me dedicado,
é mais a artes de ocultismo, né, e bruxaria em si, tá? Nossa, e eu aqui... Por isso que a gente nos identificamos, porque você falando da sua mãe, eu me vejo e falo, gente... Eu fiz toda essa jornada, diversas igrejas diferentes, Fraternidade Branca, Mesa Branca, Candomblé, Umbanda, tentando entender o xamanismo, tentando entender o que é esse universo, né? Exato. Porque a gente aprende ali a viver dentro de dogmas, né? A viver as crenças também, né? De quem ali... Nossos pais, avós, enfim, eu fui criada com avós, né? De quem nos educa, de quem cria, né? A gente passa a infância com pessoas e vem trazendo, carregando aquelas crenças. E é muito legal essa questão que você traz da sua mãe, da sua avó, porque já vem isso, você vê que já vem, já é uma herança, né? Essa questão da ancestralidade, essa conexão, né? E hoje, os trabalhos que você oferece, quais são? Então, hoje, especificamente, eu trabalho da seguinte maneira, com a parte oracular, né, e terapêutica. Então, eu procurei, ao longo desse tempo, me especializar nisso. Eu comecei nessa parte de bruxaria no xamanismo e depois eu fui para a Wicca, né? E da Wicca começou ali a abrir um leque de possibilidades e eu comecei a me interessar e a me envolver mais com essa questão, né? Principalmente oracular, tá? Então, meu primeiro oráculo, o qual eu tive contato, foram as runas nórdicas, tá? Que é um oráculo que eu estudo até hoje. Eu iniciei meus estudos nele com mais ou menos 14, 15 anos, tá? Então, é aí já uma jornadinha, né? E eu sempre tenho o que aprender, eu sempre tenho o que estudar, tá? E de lá para cá eu comecei a me desenvolver em outros. A minha mãe faz leitura de cartas, né, do oráculo cigano. A minha avó lia mãos, um período, né, da vida dela. Então eu já venho aí desse... Quiromancia, né? Isso, quiromancia. Já venho dessa casa, né? E das runas eu parti para o tarô, que foi o que eu mais me identifiquei, né? Eu tive um aprendizado dentro do baralho cigano por conta da minha mãe, mas eu não jogo, né? Não lanço esse oráculo hoje em dia. O meu foco são as pedras das bruxas, né? Eu trabalho com elas, o tarô, tá? E o oráculo de Afrodite, que depois a gente vai falar também um pouco sobre ele. Mas assim, em termos de prática, eu pratico muito com as runas, tá? Magia. Hoje em dia, as minhas práticas com as runas, elas são mais dedicadas a isso, assim como os meus estudos também, do que a leituras, né, oraculares. E pratico também com espelhos, tá? Eu acho muito importante, inclusive, para, assim, dar realmente uma inspiração e uma abertura não só de consciência, mas também de intuição, tá? E eu também pratico com a bola de cristal, que eu acho, assim, na minha opinião, que é a mais complexa e que se dedica um tempo ali, tá? Para conseguir, vamos dizer assim, ver alguma coisa. Que incrível, nossa. E aí, vocês estão gostando? Comenta muito aí, eu quero ver, quero ler depois todos os comentários, quero saber o que vocês estão achando. Se vocês praticam também ali algum oráculo, né? Então, conte, né, pra nós. E assim, é muito legal a questão do espelho, porque eu sou reprogramadora mental e vibracional, e eu trabalho com técnicas no espelho para reprogramar crenças. Olha que bacana, né? O espelho é muito mágico e poderoso. Muito. E as pessoas tendem a quê? A ter medo daquilo que elas desconhecem. Então, tem gente que tem medo do espelho. Aí você falando aqui, de repente, a gente fala, nossa, mas como assim? O espelho, uma grande mestra, mentora aí, que desencarnou em 2017, que eu amo de paixão, assim, uma das pioneiras do autoconhecimento no mundo inteiro, né? Que traz muito essas técnicas também. E a de frente do espelho é um poder absurdo. Então, o que eu quero que você fale aqui pra gente um pouquinho, pra quem tá te conhecendo agora? Por exemplo, na reprogramação mental, nós temos ali áudios, ferramentas diurnas, noturnas. Eu trago ali muita questão de crenças, de transmutação de crença, de autoconhecimento. Isso dentro de uma ferramenta voltada ali pra mente e tudo mais. Aí uma pessoa que ela vê o tarô,
né? Aliás, um oráculo. Vamos falar do oráculo das runas ou dos trabalhos que você faz, que você falou das runas, das pedras. Mas tem mais coisa, não tem? Tenho os oráculos de Afrodite e Tarô. Tenho o oráculo da deusa, que eu também gosto muito de mexer com ele. Basicamente são esses. O mapa qual que é? O mapa que eu traço hoje é o mapa das bruxas. Eu já trabalhei com astrologia, mas meu foco hoje com astrologia é para magia e feitiçaria, tá? Os meus estudos é que nem as runas, é voltado para isso. Numerologia também. Eu faço um mapa numerológico, inclusive, com as cartas do tarô, tá? Então, eu trago esse olhar dessa jornada do herói, né? E das cartas, junto à numerologia, tá? Só que hoje em dia, eu não desenvolvo tanto esse mapa numerológico, só se realmente a pessoa me pede para fazer, tá? O meu foco com atendimento e terapia é o mapa das bruxas. Certo. Este mapa, por exemplo, na reprogramação, reprograma as crenças. E aí, eu deixo a pessoa ali, baixa as barreiras, essas amarras que estão impedindo a pessoa de caminhar, de avançar, de expandir, de ser a potência que ela veio para ser. E aí, quando a gente fala de um mapa das bruxas, de um oráculo, quando a pessoa vai te procurar, qual que é a dor dessa pessoa? O que você traz para ela de ressignificação? O que você traz ali com o seu trabalho? Que vai mudar a vida da pessoa? Fala pra gente um pouquinho desses benefícios. Eu trago propósito, tá? Que eu acho isso extremamente importante. O que quer dizer? O propósito é basicamente o seguinte: você nasce numa família de médicos, onde seus pais, né, seus avós, enfim, irmãos, cursam medicina e tem sucesso nessa área, né? E de repente você tá ali também cursando e termina medicina e começa a exercer a profissão e vê que não é isso que você quer, isso não é para você, não faz sentido na sua vida. Então, o mapa, ele traz exatamente essa questão. São 13 aspectos que são traçados nele, e eu falo sobre o seu destino, tá? Então, assim, o destino, ele tá muito ligado à questão do que você combinou. Entende? Então, você combinou e você veio perante a esse destino que você vai traçar de alguma maneira estando aqui, tá? Então, eu trago as informações de como vai ser essa jornada em relação a isso. Eu falo sobre a sombra, tá? Que a sombra, eu gosto de dizer que são as nossas dificuldades, tá? Também está relacionado aos nossos karmas, né? Então, tudo aquilo que a gente precisa trabalhar, precisa superar, que muitas vezes a gente não olha, não enxerga, né? Então, eu trago essa visão para a luz do que são essas dificuldades para serem trabalhadas, tá? Eu falo sobre a sua lua de poder, que é a sua lua de nascimento, ok? Então, eu trago uns aspectos sobre essa lua. Aí, eu adentro na questão também dos arquétipos femininos, mãe, anciã, guerreira, donzela, tá? Isso também tem a ver com a lua de poder, ok? E eu trago a questão do reequilíbrio, o reequilíbrio com a sua magia. O que seria a sua magia? Seria a questão dos elementos, que todos nós temos, os 4 elementos, terra, fogo, água e ar. Nos nossos ossos, né, no nosso sangue, no ar que nós respiramos, né? Então, eu trago um processo de reequilíbrio desses elementos. Eu consigo verificar através do mapa, né, e da sua aura, qual o elemento que está em desequilíbrio, porque sempre vai ter assim, vai ter um elemento predominante, que é o nosso elemento de poder, que é aonde nós temos o poder, mas também é o nosso calcanhar de Aquiles, tá? Então, é importante a gente saber. Tem o elemento adjacente, que é o que vai vir sempre junto com o elemento predominante. Tem o terceiro elemento, que ele já não é tão predominante assim, e tem um elemento que a gente tem defasado, tá? Então, qual que é a ideia? É reequilibrar os 4.
para que os 4 fiquem numa, vamos dizer assim, numa vibração que você possa usufruir, entende? Melhor e ter uma qualidade de vida também melhor em relação a isso. E esse reequilíbrio energético, ele ocorre através de alimentação, de práticas, e eu entrego tudo isso, tá? De usos de cristais, de ervas, tá? Então, de meditações. Então, cada elemento, ele vai ser composto ali pela sua tabelinha de correspondência, tá? E eu, lógico, ajusto, né, a necessidade da pessoa naquele momento para que haja esse reequilíbrio. Certo. Então, quando uma pessoa te procura, seja para um mapa das bruxas, seja um oráculo, você traz ali um autoconhecimento para ela entender Isso. sobre ela e sobre o processo dela aqui encarnada, né? Qual que é o meu propósito de vida? Porque tem muitas pessoas hoje, quando alguém vem para atender, seja um Theta Healing, um barra de axis, uma reprogramação mental, uma constelação, toda vez que alguém me procura para algum trabalho terapêutico, até mesmo dentro da psicanálise, nós vemos a quantidade de pessoas hoje que estão com crise de pânico, de ansiedade, Exatamente, depressão. né? Exato, e estima-se um dado de março, estima-se que em 2023, 300 milhões de pessoas venham a desenvolver depressão. Então, assim, é muito triste, né? Nós vemos essa quantidade de dados. E as pessoas estão o quê? Luta ou fuga. O que elas fazem? Se dão prazeres momentâneos, né? Ilusão. Então, as pessoas, elas acabam investindo num celular da moda, mais atualizado. Mas toda vez que nós falamos entre autoconhecimento e investir em uma evolução pessoal permanente, em treinamentos, ou até mesmo em terapias para te ajudar a ter inteligência emocional, a saber lidar com as situações do dia a dia, ou um tarô terapêutico, um oráculo terapêutico, enfim. As pessoas têm uma certa resistência, até mesmo na academia, a gente sabe, né? Questão de cuidar do corpo. Essa conexão que tem muito a ver, né, com o Mindcast, que é trazer essa expansão de consciência entre corpo, mente e alma, né? Espírito. Isso, então, tá tudo interligado. Tudo. Então, assim, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou cobrar respeito de alguém? Como é que eu vou me posicionar? Né? Porque, por exemplo, hoje eu atendo muitas mulheres em questão de relacionamento. E essas mulheres, elas falam pra mim, nossa, no meu relacionamento, ele não me respeita ou ele me trai. E aí eu pergunto, e você? Você se coloca em primeiro lugar na sua vida? E aí elas ficam olhando assim pra mim. Por quê? É como já tem aquela velha frase que a gente ama, né? Quem não sabe o que quer, aceita o que vem. Então, você não sabe. Essa questão da física quântica que eu gosto muito de trazer tenha claro e definido os seus planos, os seus objetivos. Agora, quando você vai pro autoconhecimento, você usa uma ferramenta, um oráculo para dizer, olha, isso daqui ressoa mais com você, o que acontece? Você acaba pulando, eu acredito que seja processos. Isso. Exato, você tem um salto quântico, você pula algumas etapas que você não precisaria bater tanto a cabeça, porque você entende quem você é e você começa a olhar, de repente, naquele momento, né, de você trazer um oráculo, a pessoa fala, poxa, mas eu nunca olhei com esses olhos, nunca pensei desse jeito, mas a pessoa começa a pensar e percebe que realmente aquilo tem a ver com a essência dela. Por quê? Porque a gente sabe que entre a primeira e segunda infância, primeira infância é totalmente inconsciente, então foi reprogramada com crenças de outras pessoas. Depois a segunda infância vem, aí vem a adolescência, né? Aí vem a fase adulta, casa, e vem, né, cheio de crenças, de bloqueios, de trauma, e a pessoa esquece quem ela é. Exatamente. E aí nós temos ferramentas que mostram de fato a sua essência, que olha, o caminho é por aqui, vamos voltar um pouquinho, né? E aqui, quando a gente fala sobre esse assunto totalmente disruptivo que é a bruxaria, nós falamos baixe as barreiras, né? Para poder acessar essa consciência, deixar os dogmas de lado. Então, assim, o que significa para você a bruxaria? Falar assim, bruxaria, essa palavra, o que ela traz para você? Transformação. Ela é um poder de transformação gigantesco. De você poder fazer acontecer o que você quiser. Liberdade, ser livre. Manifestação, ela soa e ressoa muito essa energia. Perfeito. Para mim,
A bruxaria, sabe o que ela é? Aquele xarope da vovó, quando a gente tava doente, vinha aquela avó com um xarope, fazer o xarope. Ó, isso aqui é um xarope. O que que é isso? Xarope da vovó é coisa, você vai ver, é só erva. Então, sempre, todo mundo teve uma avó benzedeira, uma avó que vem com Sim. galinho de arruda e. Você sabe nem o que tá falando, é só uns sussurros, né? Isso. Gente, morro de rir Uma quando eu lembro. reza. Você tá lá, eu, quando criança ali, tudo era quebrante, não sei o quê. Sempre, nosso Exato. médico, na minha infância, eu tenho 31 anos, na minha infância, o médico era benzedeira. Aí minha Isso. avó, ela levava a gente numa benzedeira. Minha avó não era de benzer, mas minha avó, a casa dela parecia uma floresta de tanta flor. Era flor, assim, caindo de um lado, subindo do outro. Minha avó, parecia uma floresta, a nossa casa. E aí minha avó era tudo da erva, mas pra benzer tinha que ter uma senhorinha lá da esquina. E aí a gente ia lá e ela falava, gente, o que essa moça tá falando, o que essa senhora tá falando. E só nos sussurros, mas parece que tira como mágica. Exato. Então, pra mim, Exatamente. a bruxaria, ela é a medicina da natureza. Elas são as ervas sagradas que está na nossa alimentação, são as nós comemos, né, dessa terra. Então, Exato. essa terra sagrada, essa mangaia, esse solo fértil. E isso, pra mim, é bruxaria. Né? E Esse não deixa de ser uma alquimia, né? e o dom de gerar um filho? É uma magia divina. Então, tudo isso é divino. A bruxaria, pra mim, ela é uma vertente. De todas essas que a gente conhece da espiritualidade, que ela é sim divina, ela existe e depende para ajudar muitas pessoas e ajuda, e você sabe, você é prova disso, e depende de como a pessoa olha. Então, se a gente vai falar de uma igreja, a gente, né, você já frequentou sua mãe, né, eu já frequentei, então nós já frequentamos vários, e nós não temos religião e acreditamos no Criador, Exatamente. na Passamos, dualidade. né, por várias vertentes, Sim. vários pensamentos, várias filosofias. Da deusa, do deus, enfim, eu acho que é aquilo que ressoa, né? Então, tudo vai da intenção. Então, se tem um pastor ali, uma pessoa que tá na igreja, e ela tem ali uma intenção, enfim, que não tá muito alinhada com o projeto, você sente isso. Eu acho que a bruxaria é a mesma coisa. Se você tem a intenção de ajudar, a intenção é o que mais importa. Então, tem pessoas que vai usar da igreja para outros, né? Enfim, para outras atividades ali. Tem gente que vai usar da bruxaria também pro lado mais ali de um, enfim, o que as pessoas julgam como maldade. Lado sombra. O lado sombra, isso. Tem outros que vão usar mais pro lado da luz. Então, tudo só mas as pessoas rotulam como bom e mal, certo ou errado, né? E aí, o que eu quero que você traga aqui pra nós é um case de sucesso. Me traz alguma questão, assim, de pessoas que você atendeu, que você falou, uau, que poder. Tá. Tem vários. Aí traz um ou dois, assim, mais incríveis, assim, que você quer compartilhar com a gente. Eu creio que tem muito a ver isso com a minha jornada, sabe? Porque eu sinto também que existe uma ressonância no sentido de atrair pessoas as quais estão passando por questões as quais eu já passei. Então, é muito gratificante nesse sentido, de poder me sentir capaz de dar um auxílio no qual eu consigo, eu posso. Você estudou e você viveu. Exatamente, exatamente. A teoria, ela é muito importante, mas a vivência, ela é Fundamental, né? primordial, tá? Então, com essa questão, por exemplo, a gente já adentrando no assunto de divindades, Afrodite, que é uma deusa que eu venho, né, cultuando de um tempo para cá, causa muitas transformações, né, nas vidas das pessoas. E eu tenho muitos relatos em relação a isso, de pessoas que começaram a seguir o meu perfil, né, o Prosa com Afrodite, para quem não sabe, que é um perfil dedicado a um culto, né, à deusa e à bruxaria. E eu, inclusive, queria deixar uma pauta aqui. A bruxaria, ela não é boa e nem ruim, tá? Ela apenas é, assim como as divindades. Então, quando a gente abraça um culto e uma adoração a alguma divindade, com toda certeza existe um porquê, tá, disso. Geralmente as pessoas, elas começam a sentir uma atração, e aí dessa atração elas vão dando sequência, daqui a pouco elas já estão montando altares, já estão, né, comemorando festivais e celebrações, enfim. Então é muito orgânico essa questão do culto em si. E eu tenho vários relatos nesse sentido, de pessoas que começaram a seguir o perfil, começaram a acompanhar desde o começo,
o perfil e as postagens e seguiram, né, algumas orientações que estão presentes lá e tiveram muitas transformações na vida. E um salto quântico em termos de culto e de adoração, sabe? No sentido, nossa, mas antes nem me passava pela cabeça ter algum tipo de contato com essa deusa, e depois que eu conheci o seu perfil, fiz a compra do oráculo de Afrodite, que depois a gente vai falar também sobre ele, e comecei a estudar a respeito, eu me encantei, eu me envolvi, porque é isso, ela é uma energia que envolve, que encanta, né, muito as pessoas. Então, esses são os relatos, assim, eu acho que mais gratificantes, que eu tenho quase que todo dia, né, por lá. Alguns eu chego até a publicar nos stories, né, e coloco no destaque dos depoimentos, caso alguém queira verificar. E em relação aos atendimentos, eu tive um que eu achei que ele foi bem pontual, que era uma amiga, que ela estava com problema no útero, o útero dela estava sangrando muito, ela tem mioma, né, e tudo mais, e ela começou a ter um processo de ficar, que eles falam, vai perdendo sangue e entra numa anemia. Uhum. Isso, exato. E ela já estava começando a adentrar nesse processo. E ela precisava fazer a cirurgia e a médica disse que não teria como fazer a cirurgia sem parar o sangramento, tá? E esse sangramento era contínuo. Aí ela pediu meu auxílio na época, eu conto esse relato, eu até me arrepio. Na época, eu senti de trabalhar com ela com as runas nórdicas, mas dentro da magia. Então, eu fiz um feitiço para ela, um feitiço autorizado por ela, inclusive, tá? Ela sabia. E nesse feitiço, eu escrevi um Bai de Rune, que é a junção, né, de várias runas, que estivessem relacionadas a essa questão dela de saúde. E assim, foi uma questão de 3 dias, o sangramento dela parou. Uau! Ele cessou. E aí, assim, ela conseguiu dar sequência no tratamento médico para poder fazer a cirurgia e ficar bem. Que incrível! E que dom, né? Como que você pode esconder isso do mundo? Jamais, né? O prosa com Afrodite é muito fofo, é muito lindo, é muito gostoso de acompanhar, né? Pra quem não sabe, a Estela é uma grande desenhista, eu sou fã dos seus desenhos. Nossa, é lindo. Obrigada, Quem acompanhar amiga. ela lá vai ver. E assim, o prosa, fala um pouquinho mais do prosa. Ele surgiu na sua vida porque até onde eu sei, você trazia ali uma outra deusa. Isso. E aí depois você passou a cultuar Afrodite. E assim como você disse, tudo na vida, eu realmente acredito que a intenção por trás, tudo só é, né? Assim como até o cristianismo só é, e as pessoas que têm que rotular. Então, cristianismo, budismo, né? O xamanismo, tudo só é, e a intenção é que manda. Então, essas divindades, elas estão aqui. Por exemplo, quando fala na Umbanda, vamos falar de Oxum. Tem gente que cultua Oxum. A Afrodite, ela é a deusa do amor. Exatamente, é correspondente. A gente precisa de um arquétipo, né? A gente sempre acho que isso é uma coisa muito do humano, de querer ter um arquétipo ali. Então, como que foi essa transição? Você deixou ali, não, talvez você ainda cultue essa deusa, não cultua, trocou. Como que funciona? Me conta. Eu sempre gostei dessa questão de culto às divindades. Não é que a bruxaria em si, ela é predominante isso, tá? Eu tenho amigas que são bruxas que não têm culto a nenhuma divindade específica, só cultuam a força em si, tá? Mas eu sempre gostei por conta da minha adolescência. Minha mãe sempre teve muitos livros relacionados a mitologias, então eu sempre cresci nesse meio, né? Gostava muito de história e toda essa parte. E eu tinha, como a Ká falou, um culto que vinha mais ligado a divindades de submundo, tá? Que são extremamente necessárias na nossa vida, porque nos ligam a nossas ancestralidades e também trabalham a questão da morte e renascimento, porque nós sempre morremos e renascemos. A todo momento, né? A todo momento, em vida.
tá? Você acha que dá pra linkar, por exemplo, as pessoas focam muito nos chakras, né? Laríngeo, frontal e Isso. coronário. E se a gente for falar, nós estamos aqui, né, vivendo uma experiência humana, encarnados, Exato. deveríamos focar muito no básico ali, né? Na questão do esplênico, como que é? O No do estômago, umbilical, umbilical, enfim. plexo. Então, no plexo. Então, assim, a mesma coisa a gente pensar nessas questões mais de vibração mais densas, telúricas, é fundamental para estarmos na matéria, né? Então, faz sentido, só pra gente trazer uma comparação. Faz muito sentido. E, inclusive, as pessoas eu creio um preconceito com essas divindades. Sabe? Por exemplo, dando um exemplo aqui rapidinho, o Hades. O Hades, ele é riquíssimo, ele é cheio de ouro, de joias preciosas, vamos dizer assim, aonde tudo acontece, onde tudo cresce, onde se inicia. Entende? Então, as pessoas criaram muito esse arquétipo, sabe? Do sombrio, do tenebroso, entende? E não é assim. São deuses maravilhosos. Eu tenho muito amor e muito carinho por essas divindades. E quando eu comecei a cultuar Afrodite, que o culto veio depois pós estudo, tá? E desenvolvimento do oráculo. Então, eu comecei a desenvolver o oráculo de Afrodite, os desenhos que são símbolos ligados à mitologia dela, tá? Depois que eu desenvolvi esse oráculo, começou a surgir essa parte do culto. Foi algo assim muito fluido, tá? Nada forçado. E eu falo, uma coisa que eu gosto de pautar o fato de eu não ter um culto a essa divindade antes fez, eu creio, com que eu me aprofundasse mais e tivesse experiências as quais eu sabia que não era da minha cabeça. Porque eu não tinha como fantasiar aquilo, porque eu não sabia. Totalmente intuitivo, né? De lá pra cá. Totalmente, totalmente. Entende? E você nunca imaginou, né? Porque quando você fez o oráculo, a intenção não era trabalhar com ele, porque você desenha muito, né? Você tem todo esse dom artístico. E aí depois acabou que era pra ser seu, né? Ela não quis, né? Ela não quis. Ela escolheu a dona. Do meu jeito, né? Ela quis que fizesse do dela. E eu aceitei. A proposta e entendi, tá? Hoje eu entendo do porquê. Na época eu me desesperei pra caramba, né? Porque é uma responsabilidade. Mas é sempre assim, né? A gente sempre se desespera com algo que a gente acha que tem o controle e percebe que não tem. E quando nós esperamos, fala, nossa, foi melhor do que eu esperava. E aí, porque eu lembro que você trabalhava, você tinha um emprego ali no CLT, né? Isso. Era CLT ou era contratada, mas era através de uma empresa. Exato. E depois do Prosa você fez a sua transição de carreira, né? Fiz. Então, pra quem hoje tem interesse em, de repente, se tornar um terapeuta, pra quem, de repente, quer começar, qual seria a dica que você dá? Primeiramente, que tenha essa questão do autoconhecimento, porque é muito importante, tá? Procure aí fazer um mapa de orientação, passar com uma oraculista, né, terapeuta nesse sentido, para até entender o seu leque de possibilidades e do que é mais propício para você naquele momento, tá bom? Parece papo de vendedora? Mas não é. Tá, gente? Eu entendo. Eu antes de, assim, começar a adentrar nesse processo de transição, eu joguei muita carta, sabe? Eu me orientei muito de quais eram as minhas possibilidades, entende? Do que eu poderia fazer dentro do que eu estava preparada, né? Do que eu tinha estudado, tá? Então, é muito importante essa questão, entendeu? Pra gente não meter os pés pelas mãos e se enfiar numa coisa que não vai dar certo. Olha, a minha experiência, que eu também fiz transição de carreira, a minha experiência é assim, o que eu penso? Que tudo contribui de certa forma um pouco, mas eu tenho mais de 60 formações. Só do ano passado pra cá, de 22 para 23, eu investi mais ou menos uns 150 mil em treinamentos, em formações de treinadora, reprogramadora, constelação, Theta Healing, barra de Axis, todos os níveis de coach e retiros, enfim. Então, assim, tudo agregou, me tornou quem eu sou, eu honro isso, ok. Mas, de repente,
Se eu também tivesse, talvez, né? Não sei, mas poderia ter consultado e ter entendido que eu poderia viver metade desses processos, talvez. Porque a K é muito intensa. Então, eu vivo vários processos, eu amo, eu sou tudo isso, mais um pouco. Então, é corpo, mente e alma. Eu trago realmente muita coisa junto. Eu gosto disso, porque eu acho que sozinho é muito mais difícil. Nós temos que dar, assim, darmos as mãos mesmo para chegar para ir mais longe. Eu gosto de compartilhar, eu acho que é isso. A gente tem que ter essas parcerias, sim. Amizade é tudo, né? Mas a gente tem que entender que todo o excesso é uma falta. Então, todo o excesso, exatamente. Você tá buscando fora, projetando fora algo que de repente tá dentro. Então, se você conhece mais sobre você, você fala, pera, eu posso ir por aqui, ou eu posso ir... Então, assim, são dois caminhos. Um é um pouco mais curto e mais leve. O outro é um pouco mais pesado, de repente um pouco mais desafiador, vai te transformar também. E no final, eu acredito que o objetivo, tudo tem função. Então, eu acredito que no final a gente chega muito próximo ou cumpre de fato o que tem que cumprir, mas assim, Exatamente. Você pode ir no amor ou na tal da dor, né? Eu escolho ir com facilidade, alegria e glória, tá? Eu já falo sempre. Eu também. Eu gosto de saber onde é que eu tô pisando, sabe? Eu tenho essa necessidade, entendeu? E embora eu tenha uma energia muito caótica, né? Porque é uma bruxa do fogo, né? A nossa energia é um caos, Mas eu gosto de firmeza, sabe? E eu acho que a nossa vida, ela flui muito melhor. Porque quando é aquilo, né? A gente volta pro começo do Mindcast. Né? Quando a gente tem o propósito, as pessoas, elas são colocadas nos nossos caminhos, elas são tiradas, entendeu? As oportunidades, elas acontecem quando a gente menos espera, porque a gente está no caminho que é para fluir. Tudo tem um porquê, né? Mas é isso, a gente encurta o processo, né? E vai com mais leveza. Eu sempre falo assim, eu escolho aprender pelo amor e pela ordem. Mas eu acolho as minhas partes que ainda ressoam com a desordem e o caos. Ou seja, partes dos nossos fractais, né? Então, eu escolho aprender pelo amor e pela ordem, né? E você trouxe algumas... Eu trouxe aqui para vocês. Eu gosto muito de leitura. Eu acho os livros muito, uma fonte, assim, de conhecimento, tá? Então, eu trouxe alguns títulos aqui, até para quem tem um interesse, tá? Que queira adentrar nesse mundo da bruxaria, da magia, do ocultismo, ou só uma curiosidade em si. Até porque, assim, se você me perguntar... mas quais são os caminhos, né? Para quem está começando, quem quer trilhar por essa jornada. Cabala mística, tá? Astrologia, tá? E constelação. Aí, se a pessoa tiver um desejo maior de desenvolver essa parte mais mediúnica, estude oráculos. Oráculos de maneira geral. Perfeito. O que tiver mais ressonância, tá? Porque tem isso. Então, eu trouxe aqui 2 livros sobre autodefesa psíquica, tá? Uma é da Dion Fortune e outra da Mary Hope. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Eles são livros muito bacanas, muito interessantes, que abordam essa questão da mente. Inclusive, uma dica para você, tá? No sentido de nós conseguimos agregar esse poder, né, da mente ao nosso favor, nas nossas concretizações materiais e também na questão dos escudos, que é muito importante, porque uma mente equilibrada, tudo tende a se reequilibrar, tá? Então... essa é uma opção. A Cabala das Feiticeiras, O Caminho Pagão e a Árvore da Vida, da Ellen, tá? Também é muito interessante e traz mais esse olhar místico, tá? Não tão religioso, tá? Da vertente. Tem a Cabala Mística também, da Dion Fortune, o livro, que também é interessantíssimo para quem quer conhecer de uma maneira assim, menos complexa, mais tranquila e didática, tá? Então, eu indico esses 2. Perfeito. E mais voltada também para o ocultismo e para o misticismo. E tem a História da Bruxaria, do Jeffrey Russell e do Alexander.
que é incrível esse livro. Eu não sei se a câmera vai pegar, mas ele tem até algumas ilustrações, umas fotos, tá? E ele traz, assim, um olhar histórico sobre. Então, ao mesmo tempo que ele traz fatos e relatos a respeito, ele traz questionamentos do que a gente estava falando, o que é a bruxaria para você. Perfeito. Que incrível. Okay? Que rico isso tudo. Olha só, já tem 4 livros aqui incríveis para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Esse bate-papo eu amei. E quais são as suas redes sociais, então, para quem quer te seguir? Prosa com Afrodite, tá? O Instagram. Tem lá as informações sobre esse universo dessa deusa, de culto, de adoração, tá? E de curiosidade também, para quem quiser. É só curiar, né? Porque também é muito rico, tá bom? E aí eu trago toda essa informação dos mitos que são ligados a ela, falo da questão das frutas, eu gosto muito de pautar os alimentos, as ervas, tá? Que tem essa ligação com essa deusa em si, com os mitos, e principalmente com os deuses gregos, tá? Eu não falo só dela hoje no perfil, eu falo também de outras divindades, mas o foco principal é ela. É história, né? Tem mitologia por trás, né? Então, para quem tem muitas pessoas que têm medo, enfim, não conhecem, né? E fica ali no dogma, enfim, em crenças religiosas ou de outras pessoas e às vezes nem sabe e de repente se identifica muito com essa vertente, né? Então, ou qual é a energia em si. Sim. Às vezes nem quer seguir uma vertente ali da espiritualidade que traz ali na bruxaria, mas de repente quer ter esse contato com as deusas, com os deuses, e enfim. E tudo vem da nossa intenção, né? Então, eu amei te receber aqui, te agradeço muito por ter vindo. Eu que agradeço. Agradeço a todas as soberanas e soberanos que estiveram conosco hoje. Fique de olho que o Mindcast da Cá está recheado de novidades, sempre voltado para corpo, mente e alma. E teremos muitos assuntos aí disruptivos e vocês adorarão. Vai ser uma expansão de consciência imensa para quem escolher, né, adentrar este universo de infinitas possibilidades. Um super beijo da Cá e até logo. Eu ia fazer a tiragem. Ai, então, né? Eu já tava tirando meu oráculo aqui pra fazer a tiragem. E agora? Dá tempo ainda? Dá. Vocês querem fazer? Pode ser. Aí dá pra tirar esse último e aí eu faço pra cá. Preciso fazer pra cá, né? E tira o final. Aí no final Tá. você fala pra cá. Tá. Então, da onde que é que a gente vai continuar? Tira a parte do muito obrigado. E aí ela vai... Então vai. Bom, então vou propor uma tiragem agora rapidinho. Vê se o microfone ali fica mais pertinho. De 3 cartas, tá? Você tira do oráculo de Afrodite. Ai, meu... Gente, esse oráculo é tão lindo. Depois você mostra pra eles esse oráculo maravilhoso. Ai, meu Deus, olha a minha vida aqui, ó. Minha vida... A vida como ela é, gente. Vamos aqui, ó. Pá. Bolini. Ai, gente, de novo, lembra que saiu essa que era que... Essa é a sua carta, né? Que me define na vida. O masculino. E o arco de Eros, ok? Então, qual que é a mensagem aqui dessas 3 cartas? Precisa-se aí haver vamos dizer assim, um desligamento, um rompimento, mas no sentido de positivar, tá? As coisas. Não tem como a gente plantar e querer colher frutos em uma terra árida, tá? E cheia de ervas daninhas. Então, primeiro a gente precisa limpar essa terra, deixar ela ok para receber esse plantio. Então, a Bolini, ela traz exatamente essa mensagem, tá? Do desapego. Deixe ir embora o que já passou da hora de ir, ok? O masculino, ele traz muito essa energia da ação, tá? Do fazer, do acontecer. Tanto que essa carta, ela é um escudo, tá vendo? Por uma lança, né? Então, você se mantém estratégico no seu caminho, mas ao mesmo tempo você sabe aonde você quer chegar, ok? Tá vendo? Então, traz bem forte essa, exato, mais yang, né? Mais ação.
E o arco de Eros, o Eros, para quem não sabe, é o Cupido na mitologia romana, que é o filho de Afrodite, tá? Que todo mundo diz, ai, mas ele é uma criança que fica atirando flecha para fazer os seres se apaixonarem de maneira desvairada e louca, e na realidade não é, tá, gente? Ele é um deus de ressonância. Então, quando a gente vai pedir um amor, por exemplo, para Eros, ele vai trazer pra gente o que a nossa alma está ressonando naquele momento. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas eu queria um amor leal, eu queria um amor fiel, eu queria um amor carinhoso, eu queria um amor divino, sabe? E a pessoa vai lá e passa rasteira nos outros, e é invejosa, e é, sabe, rancorosa, e Tem entendeu? nada a ver, né? Você não é o que você tá pedindo. Você quer o amor e tá dando ódio, né? É tipo isso. Exatamente. E ainda vai e mete o Eros no meio, né? Pelo amor... Não, mas peraí, olha, eu sou casada, não tô procurando amor. É só no quesito amor, o Eros? Não, ele Ai, é que no... susto. Meu marido assistindo, imagina, ele já tá aqui, ó. Como assim, Camila? Não, Eros, ele traz exatamente essa mensagem. Pare um pouco, reflita, respire o que você realmente quer. Entende? Priorize-se primeiro, para depois você conseguir priorizar o outro. Encontre o amor dentro de você, para assim você conseguir ressonar ele ao universo e o universo te trazer. Eu tô muito nisso, porque assim, ó, por exemplo, eu fiz transição de carreira tem 2 semanas. Sim. Então ali, essa primeira carta, ela também representa a lua minguante, não é? Exato. Então, eu ainda tô passando por aquele processo de luto, de acreditar no meu sonho, de me jogar mesmo, porque eu sou intensa, eu vou de cabeça, eu tenho a lua escorpião, né? Então é isso. Então, eu tô passando muito por esse processo de deixar minguar isso tudo, pra me abrir ao Isso. novo. Eu tô muito na ação, que é o que diz aí o Yang, e o Eros, ele é perfeito É o porque foco. eu estou com foco e estou me priorizando. Hoje, eu sou minha prioridade, por quê? Porque eu sei que se eu não estiver bem comigo mesma, eu não sou uma boa mãe, não serei uma boa mãe. Na verdade, eu não serei uma boa mãe se eu não estiver bem comigo, eu não serei uma boa esposa, eu não serei uma boa reprogramadora mental, uma boa terapeuta. Enfim, eu não serei boa em nada se eu não for boa primeiro comigo. Isso não é egoísmo. As pessoas misturam muito, né? Se priorizar com egoísmo. Não, Exato. isso é se reconhecer, se amar. Então, eu tô muito nisso. Agora, posso abusar? Pode. Eu tô com uma questão aqui que eu tô, não sei se vou, se fico, sabe? Se casa, se compro uma bicicleta. Tô com uma questão de decidir se eu me jogo ou não Tá. em um ponto aí de que são tantos treinamentos que eu já fiz na minha vida, né, gente? Eu tô mais um negócio aí. Tô aqui. Essa noite fiquei pensando, será que eu vou? Será que entrou em ressonância porque eu tava buscando? Ou será que é uma missão pra mim? Dá pra perguntar também? Dá. Ai, vamos aproveitar então, né, gente? Pode perguntar. E agora eu quero saber se é positivo. Tem que ser clara na pergunta, né? Isso, Eu é quero uma saber pergunta- se é positivo. Exato. Se é contribuição pra mim seguir neste projeto novo agora aqui. Novo de ontem pra hoje. Se vai ser contribuição com o universo. Pode tirar. Você quer tirar mais 2? Ai, vamos lá. Precisa tirar mais 2, então vamos. Pra mim já, olha só, pessoa que eu não tenho muita afinidade com tarô. Eu gosto de oráculos, né? Mas, e aí eu já achei que fosse sair uma carta tipo assim, escrito sim, né? Bem objetiva. As Mas pessoas que vão lê tarô garantir, falando, né? nossa. Lá, o seu sim. Mais do que sim. Ok? Aqui o cinturão. O cinturão. Nossa, que cartas lindas, né? Meu Deus. E assim, fui presenteada com um oráculo desse, eu amo. Depois dos meus atendimentos, eu sempre trago uma carta. E eu já trouxe da Afrodite também. Mas assim, eu pego, eu sinto, vem a intuição e eu vou. É isso, mas eu tô achando linda essas cartas, mas então é positiva, é isso? Positivíssima. Aqui o cinturão. Que dentro da mitologia ela foi presenteada com ele até como uma maneira de castrá-la, mas ela usou dessa magia e desse poder ao favor dela e ela ficou irresistível. Então, tudo ao seu favor, tá? Aqui temos o hibisco, tá bom? Que também fala dessa questão de felicidade, momentos de felicidade. E, de repente, eu arrisco a dizer que você trabalhe mais focada com a sexualidade. Porque o hibisco, ela é uma carta mais relacionada a isso, tá? Sexualidade feminina, algo nesse sentido, tá bom? E aqui fechando a tríade com o coração. É isso que a sua alma ressoa, é isso que ela quer. E é isso que ela precisa. Então, nutra ela dessa oportunidade que você está se dando e também a sua jornada e a sua vida. Que delícia, né? Gratidão. E assim, tem muito a ver porque
eu trago muito o trabalho com mulheres, né? Eu venho de um sistema muito matriarcal, mas de mulheres que têm um masculino muito, tiveram, né? Um masculino muito ferido, né? Foram muito ali, muitos desejos reprimidos, muito podada, né? Então as mulheres passaram à frente para querer tomar posse daquilo que foi tirado delas. Eu acho que a humanidade, né? Muitas mulheres que As vêm. bruxas, inclusive. Sim, e as mulheres que vêm, assim, para mim, elas vêm muito com isso, né? Então, muitos abusos, tanto moral quanto físico, enfim. E eu tenho um projeto muito com mulheres, né? Então, eu tenho aí, pretendo fazer um retiro até o final do ano com essas mulheres, para toda essa questão de programação mental, vibracional. E aí, quando você traz ali a sexualidade, por mais que eu tenha, né, sou especialista em relacionamento, tenho ali a questão do Tantra, mas é mais por uma questão de conhecimento, né? Isso, Então, exato. a ideia é trabalhar com mulheres. Não sei se essa carta tem a ver com isso, porque é trabalhar esse empoderamento, não só a de Exatamente. inteligência emocional, né? De trabalhar essa mente, essa reprogramação, que é o que eu já faço, mas trazer também pro alto impacto, que são as duas formas que nós temos de reprogramar nossa mente. Você tendo a constância, a repetição e o alto impacto. Mas esse Isso. projeto, ele é um projeto voltado para mulheres. Então, não sei se, de repente, essa carta que fala dessa sexualidade, se ele traz essa questão do empoderamento, pode ser também? Com certeza. Desse feminino. Com certeza. E o cinturão ali para confirmar ainda mais essa questão. Uau, que poderoso, né, gente? Olha que rico, né? Quem sabe, mostra pro pessoal essas Quem cartas. quiser, o oráculo de Afrodite, ele foi todo ilustrado em aquarela, tá? Por mim. São os 22 símbolos que remetem à mitologia dessa deusa, tá? Pode fazer a compra pelo Prosa com Afrodite. O valor dele é R$80, mas ele tá com desconto de 15%, tá bom? Amo essa carta. E ele tem, Olha que linda. ele tá fazendo parte, inclusive, de uma ação com mais outras duas mulheres, tá? Se eu puder divulgar aqui os instas delas. É a Sob Sigilo, tá bom? E a Angélica, que é tatuadora, ela tem um sobrenome meio complicado, então eu vou soletrar para vocês, tá? E em conjunto com essas duas, nós estamos nessa ação do mês de Afrodite. Então, quem quiser aproveitar os descontos, não só na compra do oráculo, mas também nos meus atendimentos oraculares e terapêuticos, que são a mandala de Afrodite, tá? A mandala pessoal, o atendimento oracular livre, o mapa das bruxas, que a gente falou sobre ele aqui, tá? E o atendimento... desculpa, A runa? Não. Não, Nossa, me fugiu. O alquímico. Atendimento alquímico. Eu já vou reservar o meu mapa das bruxas. Eu falei pra ela ontem que eu quero. E aí eu posto pra vocês também um pouquinho ali, pra vocês verem como que é. Então, o seu Insta pessoal é Estela, com 2 L's. Estela Mares, tudo junto. Estela com S mudo e 2 L's e um Mares com E no final, ponto ilustra. No meu Insta pessoal, vocês vão encontrar mais a questão de ilustração e trabalhos relacionados à pintura, tá? Que é maravilhoso. Eu sou fã. Lindo. Nossa, ela tem um gato que ela fez que é perfeito, perfeito. E o Prosa com Afrodite, né? Isso, seria o meu perfil aí em parceria com a deusa, tá? Em parceria com a deusa é ótimo, né? Bom, então assim, quem não me segue, o meu é Camila. Pra quem não me segue, o meu é camila.treinadora. Espero vocês. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês hoje, soberanas e soberanos. E gratidão por você estar aqui conosco. Eu que agradeço. Deixa eu só falar o nome da Angélica. É Angélica Ciarleglio, tá? O sobrenome dela, que ela é tatuadora e ela também tem toda essa parte mística e espiritual agregada ao trabalho. Perfeito. Olha, tatuadora, já quero fazer uma. Vamos falar com a Angélica, né? Isso. Com a Angélica. Então, gratidão. Eu que agradeço, Ká, um prazer imenso. Tá? Gratidão por ter tirado o oráculo, pela deusa, por ter essa intuição, né? A gente abusa, né? Mas é isso. Imagina, é um prazer, uma honra sempre. E é isso, gratidão a todos vocês, então, minhas queridas soberanas e meus soberanos. E logo traremos mais novidades aí sobre esse mundo de infinitas possibilidades, sistemas disruptivos sobre mente, corpo e alma e espírito, que é tudo que somos. Então, um grande beijo da Ká. Beijo. Gratidão, gente. Obrigada.